Então, você que está lá no YouTube, você vai conseguir ver uma figurinha que eu vou mostrar, tá? Então, aqui no meio, ó, Ivan, nós temos, né, a camada que menstrua do útero, certo? Que é essa camada mais interna. A endometriose é quando essa camada que é mais interna, que menstrua, né, da mulher, ela sai daqui e vem se localizar ou aqui na parede do músculo, tá vendo? Do útero, ou então ela vem aqui para essa região, ó, para a região da pelve. Ela pode vir para o próprio ovário, certo? Sim. Ela pode grudar a trompa, então por isso que muitas vezes a endometriose ela dá infertilidade. E ela pode vir porque aqui na pelve da mulher, o que é que a gente vê? A gente vê que o intestino está aqui colado no útero, próximo ao útero. Então a endometriose, quando essa camada sai daqui, essa camada que menstrua, ela sai dessa região, ela pode ir para o intestino e grudar o intestino. Então por isso que os sintomas, o que a paciente vai sentir na endometriose são sintomas muito variados. Sim. Né? Então, ela pode sentir o quê? Quando ela tem predominantemente uma inflamação, quando essa camada está muito aqui na camada do útero, né? Ela tem aumento do fluxo menstrual, cólica menstrual, ela pode ter dor no reto, né? Dor ao defecar no período da menstruação. Uhum. Ela pode ter sangramento nas fezes no período que está menstruada. Ela pode ter sangramento de urina no período que está menstruada. Por quê? É como se esse tecido que menstrua, ele fosse menstruar em outros locais, entendeu? Uhum. No local que ele saiu e ele se alojou, ele começa o quê? Começa a funcionar como se ele tivesse no útero. Então, ele começa a aumentar o ovário, formando cistos no ovário, que a gente chama de endometrioma. Certo? Então, isso vai dando sintomas na mulher. E quanto mais essa doença vai aumentando, maior vai sendo a disseminação dela. Ela é como se fosse um câncer mais benigno, entendeu? Sim. Então, ele vai se alastrando no corpo. Só que ela não tem a agressividade do câncer em relação ao que? Ao consumir o corpo. Né? Porque o câncer, ele consome as células, consome a energia da pessoa. Uhum. Diferente da endometriose. Mas a endometriose, a mulher pode ter múltiplos sintomas, inclusive sintomas no corpo, sem ser somente lá na pelve. Pode ficar com cansaço, dores nas pernas, pode ter sinais de TPM, de estresse, enxaqueca, pode ter vômitos no período da menstruação, diarreia no período da menstruação, entendeu? E o que causa isso? O que causa a endometriose? A endometriose ela é uma doença crônica. Ela não tem uma causa bem definida. Certo. Igual tipo hipertensão, diabetes, né? Não tem uma causa definida. Então, ela vai se desenvolver porque o corpo inflamado e a pessoa com a predisposição genética e as alterações hormonais levam ela a desenvolver essa doença. E como hoje nós vivemos num ambiente inflamado, que vocês que estão me acompanhando aqui, vocês já entendem isso. Sempre fala, né? Por isso que aumentou muito a endometriose. Hoje eu tenho um paciente de 13 anos com endometriose, com lesão de endometriose. Porque qual é o grande problema hoje da endometriose, Ivan? A demora no diagnóstico. Porque entre a paciente sentir os sintomas e vir a desenvolver a doença, pode demorar de 5 a 10 anos de mostrar a doença. Por quê? Porque tem que crescer. Para você enxergar o foco de endometriose, que muitas vezes está ali na próxima trompa, dentro do ovário, ele tem que ter o quê? Tamanho. Então, muitas vezes, somente a célula, ela já tem lá a célula da endometriose, já tem a inflamação no corpo, já tem a alteração hormonal. Isso vai dar o sintoma. Ela vai sentir tudo, vai sentir cólica menstrual, aumento do fluxo menstrual. Só que a doença ainda não tem o tamanho para ser vista nos exames de imagem. Então, muitas mulheres, elas têm o quê? Retardo diagnóstico. E quanto mais tarde esse diagnóstico, maiores as consequências, né? Porque é como se você fosse assim, você está menstruando dentro da barriga, em vez de estar menstruando para fora. Então, esse acúmulo de sangue que vai acontecendo ali nos focos de endometriose, isso vai colando os órgãos da pelve. Então, cola as trompas, cola o intestino.
E isso vai levar ao quê? Vai levar essas mulheres a desenvolverem fertilidade, dor pélvica crônica, né, e várias outras consequências. Uhum. Ela pode trazer outras doenças também? Causar outras doenças O também? que é que acontece? Eu sempre falo aqui, não sei se você já viu, de predominância estrogênica. O aumento do hormônio, desse hormônio estrogênio, é que é o grande causador da endometriose, que está ligada à endometriose, né? E essa alteração hormonal, ela causa cistos nas mamas, câncer de mama, nódulos na tireoide. Então, a endometriose, ela não é uma entidade que muitas vezes ela fica sozinha. Ela traz consigo várias outras doenças. Uhum. Entendeu? Então é importante o médico ter noção de que ela pode diagnosticar muito precocemente a doença. E aí você já iniciar o tratamento quando? Quando você tem sinais de inflamação e de alteração hormonal. Correto. Bom, a gente vai começar aqui com as perguntas das nossas ouvintes, né? A Jace de Conceição do Coité diz o seguinte: Sim, sofro com a endometriose há mais de 8 anos, sim. pois com isso já retirei as trompas, o útero, agora ela se encontra no ovário esquerdo. Daí quero saber se é preciso retirar o ovário também, já que sinto dores constantes. A cirurgia hoje, então, quais são os tratamentos hoje da endometriose? A cirurgia ela é um dos tratamentos para a endometriose. Só que, se você somente fizer a cirurgia e não fizer o tratamento clínico, o que é que vai acontecer? Essa doença ela vai continuar evoluindo, porque é o que eu falei. Ela é uma doença crônica. É igual você ter uma hipertensão. Você só usar o remédio sem mudar seu estilo de vida, sem levar o que você adoeceu, que levou você a adoecer. O que é que vai acontecer quando você vai no cardiologista e você vai envelhecendo? Mais um remédio, mais um remédio, mais um remédio. É igual a endometriose. Se você só fizer a cirurgia e achar que isso já te curou, ela vai voltar. E normalmente em quanto tempo? Em 5 anos, que é o tempo que dá o que? Volume, que a doença consegue volume para crescer de novo. Então não adianta. Então a mulher que já tirou um ovário, aí vai tirar o outro, vai ficar na menopausa. É. Certo? Uhum. E aí vai vir o quê? As consequências de uma menopausa precoce. Então ela tem que procurar saber qual é a raiz, por que foi que ela desenvolveu endometriose. E a gente vai discutir muito isso aqui quando a gente for falar de tratamento, da abordagem também do estilo de vida e como é importante. Hoje já se fala muito nos estudos recentes que a endometriose é uma doença também autoimune, que é o quê? O corpo, devido à inflamação, ele começa a estimular essa proliferação. Tá entendendo? Uhum. Então, a gente tem que tirar esses gatilhos inflamatórios que tá levando a gente a adoecer. Sim. Certo? E se ela ficar só operando, não vai dar certo. E assim, ó Ivan, tem uns tratamentos que são ditos como padrão. Para você ter noção, como nós mulheres, nós muitas vezes nós não somos pensadas. Como as pesquisas médicas são feitas muitas vezes por homens, eles não sabem como a mulher se sente. Certo? E muitas vezes um homem, ele acha que é besteira as coisas que a mulher fala. Então, quando ela fala que não está se sentindo bem, quando ela está se sentindo estranha, que são comuns da mulher por conta da alteração hormonal que a gente sofre. A mulher, ela vive numa montanha-russa hormonal todo mês. E a gente tem variação de humor por isso. Então, como as pesquisas médicas muitas vezes são feitas por homens, eles não estão ligando de deixar, tá bom, quer tratar endometriose, vou deixar você na menopausa, que isso não vai mais crescer se for endometriose. Então, os tratamentos hoje, que são tidos como padrão, é uma medicação que induz a menopausa na mulher. Até na medicina tem... Machismo. Machismo. E também a gente percebe que é preciso mudar também, né? Isso. Exatamente, exatamente. Tanto é que a questão de método contraceptivo, ninguém fala em método contraceptivo para homem, só fala para mulher. Sim. Né? Uhum. Por que não inventam para o homem? Né? É verdade. Então, assim, é igual aos tratamentos. Então, o homem ele não sabe o que é passar pela menopausa. Porque os hormônios do homem ele vai diminuindo lentamente. Então, muitas vezes, o homem ele não sente essa transição de mudança de vida. A mulher, de repente, está aqui, no outro mês já foi lá para baixo. Né? Tá aqui. E isso isso é desastroso.
Porque o cérebro da gente muda, o intestino muda, o sono muda, o humor muda, né? E muda assim. Rápido, né? E aí é igual um tratamento de endometriose. Então imagine essa mulher vai tirar os 2 ovários. Vai ficar sem ovário? Aí vai engordar, vai ficar sem libido, vai começar a ter fogacho de menopausa, vai ter insônia, vai ter depressão, entendeu? Tudo que vem com o quê? Com a carência hormonal, ainda mais uma carência hormonal brusca. E a questão da autoestima também, né? É a questão da autoestima. Bom, aqui nós temos uma outra ouvinte que diz o seguinte: bom dia, Grazi. Tenho adenomiose e Sim. gostaria de saber qual a diferença entre endometriose e adenomiose. Pronto, vamos lá. A adenomiose, vamos voltar aqui para a figurinha. A adenomiose, ela é quando, Ivan, a endometriose ela ainda está aqui, ó, nessa camada do útero, na camada muscular. Então, que essa camada que menstrua, ela saiu daqui do meio, de onde menstruava, e veio aqui, ó, para essa região do músculo. E aí, o que é que acontece? Quando a mulher vai menstruar, o útero ele começa a crescer, ó, porque ela vai menstruar dentro da parede do útero. Então, a adenomiose é a endometriose que só está restrita ao útero. Então, isso é um estágio. Muitas vezes, você pode ter adenomiose e ainda não foi diagnosticado focos de endometriose fora. Porque a endometriose é caracterizada o quê? Quando essa camada ela saiu do útero. Então, ela está ali na pelve, ela está no intestino, ela já foi para o ovário, né? Ela foi para a trompa. Então, essa aí já caracteriza a endometriose. Então, essa é a diferença. A adenomiose é a endometriose do útero. Tem ouvinte, a Patrícia de Serrinha pergunta se tem... qual é a diferença? Esse aqui eu já perguntei. Qual é o tratamento para endometriose? Eu acho que você vai falar daqui para o final, né? Vou então falar. Vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois. Aqui tem um ouvinte também que fugiu um pouco do assunto, mas eu vou perguntar. Sim. Pergunta aí, Ivan, a doutora Grazi, sobre cisto de ovário. Sim. Meu exame deu isso e eu estou muito preocupada. Vamos lá. Essas alterações, o ovário, Ivan, todo mês, o ovário ele forma um cisto. Então, o ovário, o corpo ele escolhe um folículo, né, que vai crescer, né, para poder o quê? Explodir e a mulher ovular. Só que muitas vezes esse cisto, né, ele cresce, esse folículo ele cresce, e ele não rompe. Por que não rompe? Por carências de vitaminas, né, principalmente selênio e iodo, né? Porque a paciente está inflamada, porque essa paciente usa anticoncepcional 1 mês, aí para 2, fica usando irregular. Então, o corpo fica nessa fase de adaptação e não consegue o quê? Romper esse cisto. E aí a mulher não ovula. Então, como é que a gente vai diferenciar se é um cisto, que é um cisto do bem, né? Ou é um cisto, que é um cisto que vai levar, que é um cisto preocupante? O acompanhamento. O que é que eu vejo muito, né, principalmente quando eu estou na ultrassonografia? As pacientes, elas chegam desesperadas. Ah, doutora, eu tenho um cisto no ovário. E, de repente, eu faço a ultrassom naquele dia e o cisto sumiu. É normal o cisto sumir. Por quê? Porque o ovário está mudando todo dia. Você menstruou, você já tem um ovário diferente, entendeu? Então, se você tem esse cisto, reavalie daqui a 3 meses para ver se ele continua. Não fique na pressa de querer operar e tirar seu ovário. Eu vejo muitas mulheres mutiladas, sem ovário, por conta de cistos que são benignos e que são do funcionamento normal ovariano. Poderia ter aguardado. A grande questão nossa, muitas vezes, é o imediatismo. Certo? Porque as coisas muito rápido, né? Sim, sim. Bom, a nossa ouvinte Lu diz o seguinte: gostaria de saber se quem tem mini policisto consegue engravidar. Essa questão do policisto, né? Micropolicisto. Micropolicisto é uma outra disfunção hormonal. A gente pode falar sobre ela aqui, tá? É uma disfunção hormonal que o problema não está no ovário, certo, Ivan? Então, é uma doença do corpo, metabólica, hormonal, que ela se manifesta por dizer assim ao ovário: ovário, não funcione aí, parei de funcionar. E aí, quando você faz a ultrassom, você vê lá o aspecto policístico. Mas
o que é que você tem que fazer? Pode engravidar sim. Você tem que descobrir o que é que está levando você a ter e tratar esse seu problema hormonal. Porque senão você não engravida. Entendeu? Aham. Mas tem como engravidar. Essa história de quem tem policístico não engravida, engravida. E quem tem endometriose, engravida. Certo? Certo. Aqui tem outra ouvinte, já que você estava falando aí também sobre esse assunto aí. Ela diz o seguinte: bom dia, tenho 6 miomas no útero. Para tirar os miomas, precisa retirar o útero. Sempre tem uma hemorragia. O que fazer? Mioma para dar hemorragia, vou ser sincera, tá? E cada vez mais que eu estudo isso, eu vejo isso. Mioma para ele dar hemorragia, esse mioma, Ivan, ele tem que estar aqui, ó, dentro dessa camada que menstrua, ou então tocando nela. Miomas que são da parede para fora, eles não dão hemorragia. Então, muitas mulheres, elas têm sangramento e acham que é um mioma, mas na verdade elas estão com disfunção hormonal. Uhum. Entendeu? E aí o que é que vai acontecer? Ela vai tirar o útero, vai tirar esses miomas e a vida dela não vai mudar, pelo contrário. Ela vai continuar com os problemas hormonais todos, com as dores nas pernas, com os cansaços, né? Com a questão da irritabilidade, que muitas elas acham que o problema delas estarem se sentindo mal é o mioma. Mas na verdade não é. É a alteração hormonal. Então ela vai tirar o mioma achando que vai resolver a vida dela e não vai. Grazi, você falou que a endometriose traz vários sintomas, Sim. né? De uma pessoa para outra são vários sintomas. Isso. Mas os principais sintomas que a endometriose traz para a mulher são os quais? Então, eu estou perguntando porque tem muitas perguntas aqui vamos lá. sobre Então, isso. quais são os... Quando suspeitar que eu tenho endometriose? Pronto. Então, suspeite se você tem endometriose, se você tem aumento do fluxo menstrual. Né? Então, e o que é o aumento do fluxo menstrual? Sua menstruação durar mais de 7 dias, você usar mais de 16 absorventes no mês, precisar usar absorvente noturno, ter a sensação que cai coágulos. Isso aí já mostra que você tem uma alteração, certo? Você ter cólicas que incapacitam você, que tem que levar você para o hospital para tomar remédio, né? Então, sua menstruação ela virou uma doença. E isso, muitas vezes, o que é que acontece? Você vai fazer os exames e se esse seu quadro é inicial, você não vai ter o diagnóstico de endometriose. Mas isso significa que você já tem tudo, que a endometriose já está formando ali. E se você tem esses sintomas, você já tem que começar o tratamento. Uhum. Então, cólica menstrual, cólica incapacitante, isso é o principal sintoma. E esses são os sintomas que a gente ouve muitas mulheres falando, né? Exatamente. Pode não ser a endometriose, mas a gente escuta bastante. Pode não ser ainda. Ainda. Porque entre o sintoma e a doença falta o tempo. Uhum. Entendeu? Então, muitas mulheres chegam e dizem assim, eu sofri 10 anos de médico em médico para ele descobrir o que eu tenho. Aí chega assim, aí foi doutor fulano, 10 anos depois que descobriu. Porque doutor fulano, ele deu sorte. Porque você rodou, aí o tempo foi fazendo o quê? O tempo foi passando, e a doença aconteceu. Então, hoje o certo é você tratar o quê? Não desvalorizar seu sintoma. E entenda uma coisa, a menstruação, a gente não mede nossa pressão? Sim. A gente não vê nosso pulso? Não vê a temperatura? Hoje já dizem, né, já é certo, que a menstruação é um sinal vital. Se você tem um erro na sua menstruação, se você tem uma menstruação irregular, se você tem um fluxo aumentado, se você tem cólica, isso é um sinal que seu corpo está te dando que você não está bem. Então, a gente tem que parar de achar que cólica é normal, que alterações de menstruação são normais. E muitas mulheres acham que cólica é super normal, Isso. que acontece, que não tem outro jeito, não é? Não, não acontece, tá? Tem jeito sim. E muitas vezes, Ivan, a causa da cólica, sabe o que é? Uma alergia alimentar não diagnosticada. Ou então até uma carência nutricional. Então, por exemplo, eu mesmo achei estranho porque eu tive um aumento de fluxo menstrual meu que eu não estava tendo. E aí, quando eu fui ver, foi meu ferro que estava baixo. Eu repus o ferro, minha menstruação mudou. Então, muitas vezes, seu corpo ele não está conseguindo funcionar direito. Uhum.
Então, não desvalorize o sintoma que você sente. Sua menstruação, lembre que sua menstruação é igual à batida do seu coração. Seu corpo está mostrando. Se você tem uma palpitação, é seu coração dizendo, seu corpo dizendo que não está bem. Se sua menstruação está alterada, também tem algo errado. E não desvalorize isso. Não aceite isso como normal. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, lembrando das coisas que você fala aqui. Sim. E aí falei com ela que o que eu percebo é que eu posso estar muito enganado, me corrija se eu tiver. Mas o que eu percebo é que há uma diferença muito grande do corpo da mulher para o do homem. Porque a sensação que eu tenho é que o corpo da mulher é muito mais complexo. Muito. Né? Muito mais complicado. São muitas coisas assim que você fala aí que parece que, sei lá, o corpo masculino é bem mais simples, vamos dizer assim. Exatamente. Não. Sabe o que é, Ivan? Nosso corpo, a gente precisa de variação hormonal para a gente engravidar. E isso é que leva, antigamente, para você ter noção, nos anos 1900. Por quê? Porque só quer tratar o quê? O sintoma. Não investiga a causa. Entendeu? Isso a gente observa isso, que só quer tratar o sintoma. Isso. Os médicos, claro que a gente não vai generalizar, mas também a população. Sim. Porque muitas pessoas caem naquele comodismo. Não, eu tomo o meu anticoncepcional e está tudo resolvido, não sinto mais nada. Exato. Mas está tudo bem também. Mas depois não venha chorar a consequência depois. Pois é. Então, foi o que eu falei ontem para um paciente consultório, tá? Uma paciente, ela veio porque ela é super obesa, né? Com fibromialgia, uma menina de 23 anos, certo? Então, fibromialgia é uma doença que já acontece em mulheres de 40 anos. Por conta de quê? De alteração do hormônio do estresse, inflamação, vários outros problemas, alterações hormonais. Então, essa menina de 23 anos, com endometriose, ela tinha medo de quê? De não conseguir ser mãe. E aí, só que o tratamento dela não era simplesmente tratar a endometriose bloqueando a menstruação. Que é isso que muitas pessoas acham, que o tratamento da endometriose é só usar o anticoncepcional. Não. A endometriose, ela tem um problema hormonal? Sim. Mas você tem que saber o porquê desse problema hormonal. Que normalmente está ligado à inflamação. A você ingerir alimentos inflamatórios, que são leite, glúten, carne vermelha. Então, quem tem endometriose não pode comer esse tipo de alimento, certo? Tem que controlar o peso, porque a gordura, ela produz também o mesmo hormônio que seu ovário produz e que vai levar ao aumento da endometriose. Então, não adianta nada você estar gorda e estar querendo tratar sua endometriose somente bloqueando o anticoncepcional. Com anticoncepcional. E aí ela disse, doutora, então eu não vou fazer o tratamento, não vou ficar assim, que eu já estou bem, estou ótima. Eu disse, tá, enquanto a dor das vezes de você deixar de comer, né, dos efeitos colaterais de medicações para emagrecer, for maior do que a dor da sua doença, você vai aguentar. Mas o dia da dor da sua doença vai aumentar e talvez não tenha jeito. Um dia vai chegar. Vai chegar, a conta vai cobrar. Então, a pessoa ela tem um livre-arbítrio. Você é livre para suas escolhas, mas você é escravo de suas consequências. Sem dúvida. Então, se você tem a oportunidade de ter um diagnóstico precoce de uma doença, que vai levar você a ter um risco maior de câncer de mama, um risco maior de nódulos de tireoide, um risco maior de infertilidade, e você escolher somente usar um remédio para bloquear os seus hormônios, sem mudar nada no seu estilo de vida, problema seu. Tá entendendo? Porque você continuar com seus hábitos, você continuar comendo glúten, você continuar consumindo lácteos, isso só vai fazer o quê? Piorar a sua doença, independente de você estar usando o anticoncepcional. Então, e hoje alguns métodos contraceptivos padrões, por exemplo, um anticoncepcional, existem tratamentos hoje que são melhores para endometriose, alguns tipos de anticoncepcional, né?
que a gente chama de progestágenos. Mas somente eles só vão melhorar a dor. Eles não tratam na diminuição dos focos da endometriose. O que vai agir, fazer com que sua doença regrida, é você tirar o que alimenta a doença. Tá entendendo? Sim. Bom, aqui tem uma ouvinte que diz assim: bom dia, eu tenho muita dor nas mamas quando estou para menstruar. Quais são as consequências? Ela disse que já fez laqueadura. Sim. Quem faz laqueadura, Ivan, o que acontece? O ovário, ele fica envelhecido, né? E aí, mulheres que fazem laqueadura, elas têm maior tendência a ter uma disfunção hormonal, certo? E isso faz com que ela tenha essas dores nas mamas, enxaqueca. Se ela está tendo dor na mama, significa que essa mama está inchando, que ela está tendo proliferação no tecido. Isso, se ela tiver uma tendência a ter câncer de mama, pode vir a desenvolver no futuro, tá entendendo? Uhum. Isso é uma sinalização. Então, nunca desvalorize um sinal que o seu corpo dá. Se você está sentindo dor na mama, vá procurar um tratamento. Veja se não é sua alimentação que está fazendo com que você fique inflamada. Carne vermelha dá muita dor na mama, lácteos dá muita dor na mama. Então, pode ser uma coisa simples também, né? Pode. Não é assim, a mama inchada, né? Inchada por conta do período menstrual. Mas aí você não é normal, é um sinal. Sim. Eu acho interessante porque os homens, normalmente, eles não sentem nada. Eu queria ser homem, que sabia? Bom isso. Porque homem não sente nada. É maravilhoso. Claro, vocês não sabem. É muito bom. Vocês não sabem, só nós mulheres é que sabemos o que é ser mulher. Porque se vocês vivessem um mês, para experimentar todas as variações hormonais na cabeça que passa da gente, vocês iam ver como é complicado. Mas a gente não quer, não. A gente não quer esse teste, não. A gente não quer esse teste, né, Lúcia? Garotas, eu sou minoria aqui no estúdio, viu? Pois é. Vamos falar, então, agora do tratamento. Sim. Do tratamento da endometriose. E se você quiser também falar do tratamento da adenomiose, fique à vontade. Então, o tratamento da endometriose e da adenomiose é o mesmo, tá? Porque é a mesma doença, só que manifestada em locais diferentes. Então, o tratamento da endometriose, a gente primeiro tem que fazer o quê? Descobrir a raiz. Saber quais são os seus hormônios que estão alterados. Então, normalmente nós temos muito mais estrogênio do que progesterona. Hoje, o melhor hormônio para o tratamento da endometriose chama-se gestrinona, certo? Que é o hormônio que as pessoas chamam que é do chip da beleza, né? Ele vai diminuir esse estrogênio e vai ajudar com que diminua os focos da endometriose. Então, é o melhor tratamento da endometriose hoje, a gestrinona. Nós também, além de agir na parte hormonal, nós temos que agir na parte inflamatória. Então, nós sabemos que os hormônios, né, eles são liberados aonde? No intestino e são metabolizados pelo fígado. Então, se você tem, né, um intestino que está preso, você tem problema hormonal, tem que tratar, porque se você tem endometriose, isso vai fazer com que piore sua endometriose. Se você tem o fígado que tem gordura no fígado, nós temos que tratar essa gordura no fígado, porque senão você não vai conseguir um tratamento satisfatório da endometriose. E alguns alimentos já está provado que aumenta os focos de endometriose, piora a doença, que são os alimentos que mais inflamam, que são leite, né, os lácteos, o glúten, a carne vermelha e a soja. São alimentos que quem tem endometriose e quer controlar tem que retirar. Então, se você tem já a doença, você tem que tirar esses alimentos. Não pode comer nem de vez em quando, gente. E aí, quando você controlar, quando você diminuir os focos, porque isso realmente acontece. Então, eu vejo muito em consultório as pacientes que a gente faz o tratamento correto, o foco diminui, inclusive engravida. Eu tenho pacientes com endometriose gravíssima, né, que engravidaram no meio do tratamento. Por quê? Porque controlou tanto o componente hormonal quanto inflamatório.
Só que hoje, qual é o tratamento que a gente vê padrão da medicina quando você não age na parte inflamatória, né? É justamente o tratamento somente da parte hormonal, usando o quê? O anticoncepcional e usando uns outros anticoncepcionais mais uns progestágenos, né, que chama Dienogeste. Então, ele é hoje um tratamento que é muito prescrito para endometriose, mas usar ele sem tratar a parte inflamatória não irá resolver. E a cirurgia? A cirurgia resolve endometriose? Então, cada vez mais a gente opera menos endometriose. Só se a pessoa tiver sintoma muito forte, ela tiver um comprometimento intestinal importante e que não resolva, né, com a questão do tratamento clínico, entendeu? Então, justamente nós temos que fazer esse tipo de abordagem, mas nunca esqueçam é importante fazer o tratamento clínico da endometriose. É importante mudar a alimentação, é importante melhorar seu intestino, é importantíssimo tratar o seu fígado. A gente vai e volta e acaba parando no mesmo lugar. Sim. A questão da alimentação. Sim. Não é? Sim. Não tem jeito. A gente precisa aprender a se alimentar bem. Sim. Para ter saúde. Para ter saúde. Não é? E evitar os problemas que a gente ouve e vê aí. Né? Todos. E assim, ó, Ivan, deixa eu te falar uma coisa que cada vez isso é mais claro para mim em consultório, tá? E eu, como mulher, eu me observo muito e observo minhas alterações hormonais ao longo do dia. É o que eu falo, a doença ela tem uma raiz, principalmente doenças crônicas, certo? Sim. Então, quais são as raízes do adoecimento? As alergias alimentares. Então, esses alimentos que eu falei aqui, eles são inflamatórios para todo mundo. Não é só quem tem doença que não deve comer. Quem não quer ficar doente, não coma. E hoje, para você ter noção, a soja mesmo, por que as crianças elas estão menstruando tão cedo? As meninas. Porque se você olhar qualquer pacote, eu convido vocês, abra o armário aí agora e depois vocês me contam lá no Instagram. Pegue um pacote de biscoito. Pegue 3 alimentos diferentes. Pegue um pacote de biscoito, pegue um molho que você tem aí e pegue um outro produto industrializado. Observe se não tem soja na fórmula. E soja, ela tem efeito hormonal no corpo. Então, o hormônio que a soja vai alimentar quando entra no seu corpo, ela vai se ligar no receptor do hormônio de estrogênio. Então, por que antigamente ninguém ouvia falar em endometriose? E hoje fala. Será que é o diagnóstico? Somente? Não. É porque nós estamos mais sujeitas a isso. E não existe tratar endometriose sem estar com peso controlado. Por quê? Porque a gordura ela produz o hormônio que alimenta a endometriose. A nossa própria gordura produz. Então, como é que eu quero controlar uma doença somente usando um comprimido e estando acima do peso? Nunca vou tratar. E o anticoncepcional, ele também, em algumas mulheres, ele acaba fazendo com que a mulher ganhe peso? Muito. Por quê? Então acaba cuidando de uma coisa e descuidando de outra, né? Exatamente. O anticoncepcional, o que é que ele faz, tá? O anticoncepcional, ele inflama a mulher. Quando você toma um comprimido de anticoncepcional, você está inflamando seu intestino. E, ao mesmo tempo, o equilíbrio da mulher, o quê? É essa montanha-russa hormonal no mês. Esse é o equilíbrio da mulher. Quando você usa um anticoncepcional, você bloqueia isso. Então, você está gerando o quê? Mais um estresse para o seu corpo. Então, o anticoncepcional, ele aumenta o hormônio do estresse, o cortisol. O anticoncepcional, ele tem um hormônio que nutre a endometriose, que é o etinilestradiol. Então, o anticoncepcional a longo prazo, no tratamento da endometriose, ele não melhora os focos de endometriose, ele só diminui a dor. Uhum. Entendeu? Então, ele não é efetivo no tratamento. Ele só trata o quê? O sintoma. Mais uma vez, a gente só vai estar tratando o sintoma.
É o que eu falo muito em consultório. Você tem uma dor de dente, você vai no dentista ou você vai ficar usando somente dipirona em casa? Você tem que cuidar do problema. Não Exatamente. adianta você tomar dipirona o tempo todo e não resolver o problema do seu dente, Exatamente. né? Então, e aí as alterações hormonais que levam à endometriose, elas vão piorar a qualidade de vida da mulher. Entenda que uma coisa é interligada com a outra, gente. Então, muitas vezes, esses sintomas que você tem de cólica, de aumento de fluxo menstrual, ele vai levar você a ficar cansada, vai levar você a ficar sem libido, vai ficar você de enxaqueca, vai alterar seu humor, você vai ficar triste, né? Então, ontem mesmo eu atendi uma paciente assim, doutor, eu não sou assim, me ajude, eu nunca fui assim, eu não estou me sentindo normal, né? Uhum. Hoje o que eu mais escuto em consultório. E eu dou graças a Deus todos os dias, sabe por quê? Porque eu me sentia assim. Né? Eu acordava, tipo, acho que Vonei tinha que me empurrar da cama quando eu não sabia disso. Porque eu tinha um cansaço. Hoje, 4h30 da manhã, eu já tô de olho aberto. Certo? Sem cansaço nenhum. Sem cansaço nenhum. Justamente porque quando você controla o hormônio, quando você desinflama o corpo, entende o que é que te inflama, qual é sua raiz, e você tira isso, você tem saúde, gente. Isso não tem preço.